Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Texto 21. Eu estou aqui com a galera do nono ano e hoje a gente vai excepcionalmente ter dois momentos, certo? Então, essa aula sobre orações adjetivas vai estar dividida em parte 1 e parte 2, ok? E dá uma procurada aí, você que está acessando o canal, na playlist com todas as aulas, né, em sequência lógica desses conteúdos que a gente tem visto para o nono ano aqui do Centro de Estudos de Onox, ok? Ah, eu vou iniciar a aula hoje relembrando aquilo que nós vimos algumas aulas atrás sobre as orações, ah, perdão, sobre as orações subordinadas, ok? Eu vou esconder aqui a gente um instante para não atrapalhar a visualização. E aí observa, tá? Nessa aula eu fiz com vocês a diferença, tá? Entre não, né? Eu fiz com vocês a diferença entre as orações, os três tipos de oração subordinada, certo? E aí, o que foi que nós vimos? Nós vimos que as orações subordinadas, elas podem ser substantivas, adverbiais ou adjetivas, certo? E aí, a oração subordinada adjetiva, que é o nosso tema principal, tanto nesse tempo 1 quanto no segundo tempo, tá? Ela é diferenciada porque ela não é introduzida por uma conjunção, ok? Ela é introduzida por um pronome relativo, tá? Então, o meu objetivo, depois que eu terminar de falar de orações adjetivas com vocês, vai ser, já pensando no capítulo 5, fazer um apanhado geral de todas as orações subordinadas. Quais elas são, né? Quais são as classificações e como você diferencia uma por uma. Mas desde de agora, já dá para você perceber, tá? Já dá para você entender que cada uma tem uma particularidade, tem as suas particularidades, vamos dizer assim. Então, o que foi que nós vimos sobre as orações subordinadas substantivas? Tá? Que elas são introduzidas por uma conjunção subordinativa integrante. Então, repara que na estrutura dela, você vê que, embora ela seja subordinada e a outra seja a principal precisa da subordinada para ficar completa. Olha para a adverbial e você vai ver que a adverbial, a oração principal dela, fica muito bem obrigada sem a subordinada. Olha para adjetivo e você vai ver que a estrutura da oração principal dela fica muito bem obrigada sem a subordinada. Então veja que essa questão de você tirar a oração subordinada e a principal, embora sendo principal fique incompleta, é algo específico da subordinada, certo? É algo específico da subordinada. Perdão, é algo específico da substantiva, da subordinada substantiva. Não acontece isso com o adverbial e não acontece com o adjetivo. Então, rápido, pela estrutura, você identifica que a substantiva é diferente das outras duas. Tá? A adverbial, ela tem como característica, né, bora deixar o microfone no mudo, tá? Ela tem como característica, como particularidade, o fato de que ela vai responder uma pergunta para a oração principal. Isso não acontece na substantiva, isso não acontece na adjetiva. Então, nós tivemos aulas presenciais. Quando nós tivemos aulas presenciais? Repara que a adverbial ela é uma resposta para a pergunta quando, nesse caso aqui, né? Depois que a pandemia passou. Então, isso não vai acontecer com a adjetiva, isso não vai acontecer com a substantiva, só acontece com a adverbial. Tá? E a adjetiva em si, que é o nosso tema hoje, tá? Principal, ela tem essa característica, tá? Ela tem essa propriedade única de ser uma oração introduzida por um pronome relativo, tá? E como é que eu diferencio o pronome relativo das conjunções? É que as conjunções, elas apenas ligam duas orações, estabelecendo entre elas uma relação de sentido. O pronome relativo, ele faz isso, ele liga duas orações? Liga. Mas, além disso, o que ele faz? Ele também substitui na segunda oração um termo que apareceu na primeira. Então, quando eu digo eu assisti ao vídeo que o professor regravou,
esse que está aqui, ele está não somente unindo as duas orações como uma conjunção faria, mas ele está substituindo na segunda oração um termo que apareceu na primeira, que no caso aqui é vídeo, tá? E é algo que você pode provar decompondo, né? Eu assisti ao vídeo, o professor regravou esse vídeo. Dá para você decompor. Você não faz isso na substantiva, você não faz isso na adverbial. Isso é exclusivo da adjetivo. Então, repara que cada uma delas, embora elas tenham coisas em comum, cada uma delas tem características próprias e particulares, certo? E observa que a oração adjetiva, tá? E a oração adverbial, elas são orações que, se você tirar a principal, ainda fica completa. Por quê? Porque elas têm função sintática de adjunto. A adverbial, obviamente, de adjunto adverbial, certo? E é um termo acessório na oração. Todo adjunto adverbial, quer dizer, a maior parte dos adjuntos adverbiais são termos acessórios na oração. E a adjetiva, função de adjunto adnominal, porque ela está ligada a um substantivo da oração principal, que no caso aqui é vídeo, certo? Você consegue facilmente trocá-la por um adjetivo, tá? Coisa que você não faz na substantiva, coisa que você não faz na adverbial, tá? Então, por que a gente gastou tanto tempo falando de pronome relativo, né? Na verdade, não foi um gasto de tempo, foi um investimento. Por que a gente investiu tanto tempo? Porque toda oração adjetiva vai ser introduzida por um pronome relativo. Toda oração adjetiva desenvolvida, ela vai ser introduzida por um pronome relativo. E aí é de fundamental importância que você saiba identificar que aquela palavra é um pronome relativo e não uma conjunção, tá? Então, eu espero que vocês tenham lido as páginas que eu pedi que vocês lessem, tá? Eu preparei aqui um material à parte, ok? Que eu vou compartilhar aqui com vocês agora, e eu também vou deixar disponível para vocês no grupo e por e-mail. Vou enviar por e-mail, certo? Juntamente com o exercício ou com a atividade que eu ainda não terminei de elaborar. Então, vai tudo junto. Vai a apostila, vai a atividade, vai exercício. E mais os exercícios também do livro, certo? Então, vocês vão ficar bem ocupadinhos nesse final de semana aí, tá? Então, vamos lá. Acompanha comigo aqui agora esse material, tá? Quando eu dou zoom aqui, aparece o zoom para vocês também? Aparece, né? Beleza. Então, vai ficar só eu aqui aparecendo. E aí eu quero que vocês acompanhem comigo, certo? A gente vai ler esse material juntos agora e eu vou explicar para vocês. Vocês vão ver como a coisa é bem simplesinha, certo? Se ainda tem alguma dúvida disso em relação ao ano passado, vai ser sanada agora. Tá? Então, observa, a qualquer momento você pode levantar a mão para fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, tá ok? E isso vai ser enviado para vocês depois por e-mail e pelo grupo. Então, olha lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre orações subordinadas adjetivas, né? Como eu mencionei. Então, uma oração subordinada adjetiva é uma construção que gira em torno de um verbo. Por isso, em primeiro lugar, a gente chama de oração, porque tem um verbo lá, certo? E essa estrutura apresenta essa construção, melhor dizendo, apresenta uma estrutura dependente de outra oração, certo? É uma oração, e eu provei isso para vocês nas aulas passadas, quando eu fui baixando a estrutura de cada uma, né? É uma construção que apresenta uma estrutura que é totalmente dependente de outra oração. Então, por isso a gente chama de subordinada. Então, é oração, primeiro, porque tem verbo. Eu estou esmiuçando para vocês por que a gente chama o que a gente chama dessa maneira, dessa forma, certo? Explicando que a classificação não é algo simplesmente por decoreba. Você tem que entender, tá? Você tem que entender por que a gente chama as coisas desse jeito. Esse é o meu objetivo, né? Que você entenda com profundidade. Estão perguntando aqui no chat. Isso é uma atividade, professor, ou é uma apostila explicativa? É isso que eu estou compartilhando agora com vocês, é a apostila. A atividade eu não vou mostrar aqui, só vai chegar aí por e-mail e pelo grupo que vocês vão fazer. Depois eu posso ter uma aula de correção da atividade com vocês, ok? Então, vamos lá. Então, veja, é uma oração subordinada adjetiva. Ela gira em torno do verbo, por isso é uma oração.
ela tem uma estrutura dependente de outra, que no caso é outra oração, que no caso é a oração principal, por isso ela vai ser chamada de subordinada, e que tem valor de adjetivo para um substantivo presente na oração principal. Por isso, então, ela é adjetiva. Tá? Toda oração subordinada adjetiva funciona como um adjunto adnominal para esse substantivo da oração principal. Tá? Então, a função sintática de um adjetivo, em geral, é a de adjunto adnominal. Bora silenciar aí no chat, que eu penso que é dúvida e eu acabo me distraindo do que eu estou falando. Então, observa, toda oração subordinada adjetiva funciona como adjunto adnominal para esse substantivo da oração principal. Tá? Então, geralmente a função sintática que um adjetivo assume, de adjunto adnominal. Tá? Grava essa informação, porque eu vou fazer uma pergunta para vocês mais lá na frente, durante as nossas aulas, e quem sabe aí não rola o primeiro Web 025, né, para o nono ano. Eu escrevi, além disso, as orações adjetivas são introduzidas por pronome relativo, ok? Então, observa aí. Eu escrevi o texto que ganhou nota máxima. Olha só, eu escrevi o texto que ganhou nota máxima, né? Eu espero que vocês já estejam trabalhando as análises de vocês, agora nesse período de quarentena mais do que nunca, né? Vocês... Ah, professor, mas é porque tem muita atividade, tem o SAIS e tal, mas quer queira, quer não, vocês têm mais tempo agora do que tinham antes. Só o fato de vocês não gastarem tempo se arrumando, se deslocando para ir até a escola, tá? A pergunta da Rebeca. Sempre que tiver uma adjunta adnominal vai ser adjetiva? É o contrário, tá? O que eu estou mostrando aqui para vocês? Eu estou mostrando para vocês que aquela estrutura, aquela função sintática que vocês aprenderam lá no 7º ano, chamada de adjunta adnominal, ela pode ser uma oração. Entendeu? E aí, quando isso acontecer, você vai ter aquilo que a gente chama de oração adjetiva. Então, não é que sempre que eu tiver uma adjunta adnominal, eu vou ter uma oração adjetiva. É o contrário. Sempre que eu tiver uma oração adjetiva, eu já posso entender que aquela oração, na verdade, nada mais é do que um adjunto adnominal. Um adjunto adnominal que virou oração, porque apareceu um verbo lá. Entendeu? Então, basicamente, o que eu estou mostrando para vocês, desde o início do ano, quando a gente começou a trabalhar com oração, é que essas funções sintáticas que vocês vêm aprendendo desde o 7º ano, é por isso que eu digo, o 9º ano não é difícil. Se você fez um bom 6º, um bom 7º, né? Um bom 8º ano, o 9º ano não é complicado. Porque se você prestar atenção, eu não estou te trazendo nada de novo, estritamente falando. Eu estou te trazendo apenas a informação de que aquilo que vocês aprenderam nos anos passados podem ser orações. Sabe o objeto direto que você aprendeu no 7º ano? O objeto direto pode ser uma oração. Sabe o objeto indireto que você aprendeu? Ele também pode ser uma oração. Sabe a função do sujeito que você aprendeu? O sujeito também pode ser uma oração. Sabe o adjunto adverbial? Pois é, quando um adjunto adverbial aparece com verbo, ele vira uma oração. Não tem o adjunto adnominal, que é aquele adjetivo que acompanha, é aquela palavra que acompanha o substantivo? Então, ele, se tiver um verbo, também pode ser uma oração. Então, basicamente, o que eu estou mostrando para vocês é isso, é que esses termos, essas funções que vocês viram desde o 7º ano, elas podem funcionar como orações inteiras, certo? Tá? E aí, concluindo aqui, as orações adjetivas são introduzidas por pronome relativo. Então, observa, eu escrevi o texto que ganhou nota máxima. Tá? Espero que vocês estejam escrevendo de vocês, preparando aí as análises de vocês. Tá? Observa aqui que eu tenho duas orações. Então, V1, tá? E V2. Escrevi e ganhou. Qual é o sujeito de V1? Eu. Então, S1. O que foi que eu escrevi? Quem escreve, escreve alguma coisa, não é? Até onde vai, estritamente falando, aquilo que foi escrito? Só até texto. Agora, perceba que o que vem depois, tá? O que vem depois do texto é um termo que caracteriza texto, que está especificando de que texto eu estou falando, o texto que ganhou nota máxima. Tá? Eu poderia trocar essa expressão inteira aí por um adjetivo único, por exemplo, vencedor, campeão, melhor, certo? Então, isso prova para mim que essa oração de fato funciona como adjunto adnominal e como ela pode ser trocada por um adjetivo, ela é uma oração adjetiva. Simples assim. Se eu fosse baixar a estrutura, explicitar a estrutura, eu teria S1V1O1, que, esse que não é conjunção, é pronome relativo, um adjunto adnominal, certo? E esse, na verdade, esse que deveria estar dentro do colchete, né? Eu vou ajeitar isso antes de mandar para vocês. E aí, o que é esse adjunto adnominal, na verdade? É um verbo e um objeto, certo?
Aí você pergunta assim, mas esse que não tem sujeito, esse verbo ganhou não tem sujeito, tá? Ganhou nota máxima. O que ganhou nota máxima? Foi o texto. Ele tem sujeito. Qual é o sujeito dele? É o próprio pronome relativo. Lembra que você tinha a gente trabalhou justamente nas aulas passadas a função sintática do pronome relativo? Então, esse pronome que está bem aqui, que eu deveria ter colocado dentro do colchete, depois eu ajeito, ele é o sujeito do V2, ele é o S2, porque ele assume aqui a função de sujeito. Se você fizer a decomposição lá, os 4 passos que eu ensinei, você vai ver que esse aqui tem função de sujeito. Né? Quer ver? Bora fazer. Primeiro passo, está aqui o pronome, antes dele existe um verbo, então a divisão aqui vai ser, né, uma oração para um lado, outra para o outro. Segundo passo, identificar o antecedente. Está aqui o texto. Terceiro passo, colocar o antecedente no lugar do quê? Vai ficar como? O texto ganhou nota máxima. Não é o sujeito? Então, na verdade, esse ADJDN1, o adjunto adnominal, que é a oração, é uma oração completa. S2, V2, O2. Só que o que é o S2? É o pronome relativo, é o quê? Tá bom? É a função dele. Então, depois eu vou ajeitar essa estruturazinha para colocar ela com a informação completa. Tá? Então, note que o adjunto adnominal 1 contém um verbo, portanto, é uma oração. Sua estrutura é totalmente dependente da estrutura da primeira oração, a oração principal. Prova aí, professor. Vamos lá. Se eu mexer aqui no V1, se eu tirar o V1 da jogada, certo? O que vai acontecer? Não tem sujeito, não tem objeto, e se não tem um substantivo que compõe o objeto, não tem por que ter adjunto que classifique esse substantivo, que caracterize esse substantivo. Morreu o adjunto, morreu a oração. Então, isso prova para mim o quê? Tá? Que eu tenho, de fato, uma oração subordinada. Finalmente, tá? Essa oração, que ganhou nota máxima, poderia simplesmente ser apenas qualquer um desses termos, todos eles adjetivos. Vencedor, melhor, campeão. Então, como eu já tinha dito antes, né? Eu escrevi o melhor texto. Olha só, o que é melhor para texto? É adjetivo. Eu escrevi o texto campeão. Olha só, o que é campeão para texto? Adjetivo. Então, fica claro aqui que a gente tem uma oração subordinada a adjetivo. Tá? Alguma dúvida até aqui? Posso seguir? Dá o ok aí se eu puder seguir. Beleza. Então, vamos lá. Ok. Aí, o que foi que eu disse aqui no início? Que as orações adjetivas são introduzidas por um pronome relativo, tá? Então, vamos lá. Um pronome relativo é uma palavra que auxilia um substantivo. Mas de que forma exatamente o pronome relativo faz isso, certo? Vocês já sabem disso, eu estou só recapitulando com vocês. O pronome relativo, ele substitui na segunda oração um substantivo que apareceu na primeira, certo? É assim que ele auxilia. Então, vamos lá. Eu escrevi um texto. Esse texto ganhou nota máxima, certo? Difícil, porque do jeito como você escreveu isso daqui, não parece que é um texto nota 1000, não, certo? Porque faltou aí o quê? Coesão, tá muito repetitivo, tá? Parece texto de primário, né? De novo, eu tenho um amigo. O nome desse amigo é fulano de tal, né? Tudo certo para uma criança lá de 5, 6, 7 anos, mas depois a gente tem que, né, começar a melhorar nosso texto. Então, eu escrevi o texto que ganhou nota máxima, certo? Então, esse que está aí, ele está substituindo na segunda oração o termo que apareceu na primeira. É assim que o pronome relativo auxilia o substantivo, ok? Mas, e aí é que está a novidade de hoje, ok? Algo que eu não falei por completo da forma tão, como é que eu posso dizer assim, tão esmiuçada que eu vou falar agora, né? Mas sabemos que a palavra que pode também ser uma conjunção. Mais precisamente, eu tenho o que tanto como conjunção. Na verdade, o que pode ser muita coisa, né? O que pode ser conjunção coordenativa, o que pode ser conjunção subordinativa adverbial e o que pode ser uma conjunção subordinativa integrante, certo? Então, ele pode ser vários tipos de conjunção. A questão aqui é, como é que eu vou saber se o que eu tenho em questão é conjunção, especialmente conjunção integrante, ou se ele é pronome relativo? Então, eu te dei aqui 5 perguntas que você vai fazer. 5, tá?
E é para fazer as 5 mesmo. Por mais que só com uma você ache que já consiga, analisa de forma global. Eu quero que vocês tenham um pensamento global da coisa, certo? Ou seja, total, universal. Que vocês cheguem à conclusão certos por todas as formas possíveis, certo? Então, estou te apresentando aqui 5 formas, 5 perguntas que vão te ajudar a diferenciar na hora da classificação, tá? Primeira pergunta. Esse que pode ser substituído por o qual, a qual, os quais ou as quais, que são as variantes, certo? Repara que se você assistiu aquela aula que eu te indiquei, né, que não foi feita para vocês, mas que seria exatamente o que eu diria se fosse para vocês. Então, eu pedi para vocês assistirem e deixei o link lá, tanto a 1 quanto a 2. Se você assistiu lá com atenção, o pronome que, ele facilmente é substituído, o pronome relativo que, ele facilmente é substituído por o qual, a qual, os quais e as quais. Se a resposta for sim, tá? Para essa pergunta, se a resposta for sim, então você tem um pronome relativo, tá? O que em questão é pronome relativo. Se a resposta for não, não dá para trocar. Então, não é um pronome relativo. O que aí não é pronome relativo, tá? Segunda pergunta. A oração principal fica completa se a oração que o que introduz for retirada? Então, se eu tirar a subordinada, aqui ficou completa. Perdão, aqui ficou a principal. Ela ficou completa ou não? Se essa segunda pergunta, ela é útil para você identificar algo que não é pronome relativo. Ela fecha no não. Porque se a resposta for sim, ela fica completa. Aí qual vai ser a análise? Talvez, então, esse que você tem aí seja um pronome relativo. Talvez. Agora, se você perceber que não, ela não fica completa, tá? Ela não fica completa se a oração subordinada for retirada. Então, você já pode ter certeza que esse que aí não é pronome relativo, tá? Terceira, há um substantivo núcleo aparecendo antes desse que é aquilo que o professor do site tinha falado, certo? Aquele substantivo que você precisa encontrar e que faz lógica dentro da oração, da segunda oração. Então, tem um substantivo núcleo aparecendo antes do que? Se a resposta for sim, de novo, talvez. Talvez, então, aquele que é um pronome relativo. Possivelmente ele será um pronome relativo. Mas ela fecha no não, ó, porque se a resposta for não, você já pode descartar. Não é pronome relativo, então. Tá? Porque todo pronome relativo tem que ter esse substantivo anterior. Olha a quarta. Dá para substituir a oração introduzida pelo que? Por um termo adjetivo? Tá? Que é justamente isso que a gente fez ainda há pouco aqui, ó. Eu escrevi o texto que ganhou nota máxima. Eu escrevi o texto campeão, o texto vencedor. Eu escrevi o melhor texto. Dá para substituir por um adjetivo? Ah, professor, eu consegui substituir por um adjetivo e mantive o mesmo sentido. Então, é pronome relativo. Aquele que é um pronome relativo. Não, professor, não consegui. Dá para fechar a resposta? Não. Talvez seja, talvez não seja. Tá? E, finalmente, a quinta pergunta. Dá para decompor as orações em 2 frases diferentes? Que foi justamente o que a gente fez aqui, ó. Tá? Eu escrevi o texto e ganhei nota máxima. Eu escrevi um texto. Ponto. Esse texto ganhou nota máxima. Dá para fazer essa decomposição? Se a resposta for sim, dá para fazer, então aquele que é pronome relativo. Se a resposta for não, não dá para fazer, então aquela palavra não é um pronome relativo. Certo? Aquele que vai ser uma conjunção. Bora na prática, tá? Analisar isso daí com esses 2 exemplos aqui. Olha lá, tá? É de crucial importância diferenciar o que é conjunção e o que é pronome relativo, pois, lembremos, as orações adjetivas têm como característica singular serem sempre introduzidas por um pronome relativo. Então, bora colocar isso aqui na prática, tá? Bora analisar aí o primeiro período. Esta história mostra que o homem é corrupto. Esta história mostra que o homem é corrupto. Vamos analisar esse que aí. Será que esse que é pronome relativo? Porque se esse que for pronome relativo, a oração vai ser adjetiva. Se esse que não for pronome relativo, for uma conjunção, aí eu não vou ter uma oração adjetiva aí. Eu vou ter outra oração. A adjetiva não vai ser. Entende? Então vamos lá. Primeira pergunta. Esse que pode ser substituído por o qual, a qual, os quais ou as quais? Bora analisar, bora tentar? Esta história mostra
a qual o homem é corrupto. Não. Esta história mostra o qual o homem é corrupto. Não. Não deu, não encaixou. Tá? Não consegui. Bora para a segunda pergunta. A oração principal fica completa se a oração que o que introduz for retirada? Então, bora retirar essa oração aqui, tá? Retirei. Aí fica a oração principal. Esta história mostra. Tá completo? Não, não tá completo. Esta história mostra o quê? Fiquei sem saber. Então, a oração principal fica completa se a oração que o que introduz for retirada? Não, ela não fica completa. Então, já tenho 2 nãos, tá? Terceira pergunta. Há um substantivo núcleo aparecendo antes do que? Sim, há. Substantivo história, ó. Tá? É núcleo aqui, é um substantivo. E agora, professor? Deu sim essa resposta. Não tem problema, porque, olha só, esse sim na terceira não é decisivo. Talvez seja, talvez não seja. Tá? Mas percebe que antes do pronome relativo, logo antes, o que vem não é um substantivo, mas é um verbo. Então, se você for bem rigoroso na terceira, a resposta também vai ser não. Certo? Beleza, vamos para a quarta. 3 não já. Ainda que o 3 você fique um pouco balançado, mas vamos considerar aí como não também, porque logo antes não vem o substantivo, mas vem o verbo. Quarta pergunta. Dá para substituir a oração introduzida pelo que por um termo adjetivo? Então, tu consegues substituir isso daqui por um adjetivo, e mantendo o mesmo sentido original da frase? Esta história mostra corrupto. Não. Esta história mostra... Não dá. Certo? Então, não. 4 não já. Dá para decompor as orações em 2 frases aqui? Esta história mostra... História, o homem é corrupto. O homem é corrupto, história. Não dá. Não e não. 5 nãos. Você ainda vai ter dúvida se esse que aí é pronome relativo ou não? Depois dessa análise com 5 formas, 5 perguntas? E aí fica claro que esse que está aqui não é pronome relativo. Certo? Então, estou te dando aí um leque de possibilidades, certo? Para você fazer essa análise. Tá? Escolha aquelas que para você forem as mais precisas, as mais adequadas, né? Segundo a sua própria experiência aí. Tá? Mas olha só, eu recebi 5 nãos. Claro que esse que aqui não é pronome relativo. É uma conjunção. E se esse que não é pronome relativo, tá? Essa oração aqui não será uma oração adjetiva. Tá? Não vai ser uma oração adjetiva. Como eu já mostrei para você que sem a subordinada, a principal fica incompleta, isso daí é particularidade, isso aí é exclusividade de qual tipo de oração? Vamos lá, bora ver se vocês prestaram atenção. Ativa o microfone aí e responde isso. Já que a principal aqui não ficou completa, a estrutura ficou capenga, isso aí só acontece com que tipo de oração? Substantiva. Substantiva. Quem foi que falou? Rebeca? Foi. Perfeito. Já pensei. A Rebeca tá atenta aí, ó. Tá? Essa história mostra. Mostra o quê? Que mostra, não mostra. Então tá incompleta. Quando você tira uma adverbial da jogada, a principal ainda fica completa. Quando você tira uma adjetiva da jogada, a principal ainda fica completa. Qual é a única situação em que você tira a subordinada e a principal fica capenga? É quando essa subordinada, na verdade, é substantiva. E aí você tem aqui a prova, né, de que você tem aqui uma conjunção integrante, certo? Lembra? Integra, deixa junto, não dá para separar. Então, esse que aqui é a conjunção integrante. E a gente tem aqui uma oração subordinada substantiva, que, se você prestar bem atenção, é o objeto do verbo mostrar. Quem mostra, mostra algo, que algo foi esse, que o homem é corrupto, portanto, é o objeto direto. Ok? Relembrando aí os conteúdos que vocês tiveram no ano passado, a gente tem aqui, certo? Uma perfeita oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Ok? Respondeu não para as 5 perguntas. Vamos agora para outro exemplo. Li
um livro que conta a história da humanidade, tá? Li um livro que conta algo ou alguém. Algo ou alguém. No caso aqui, é algo, tá? Vamos para a próxima agora. Li um livro que conta a história da humanidade. Vamos lá. Apareceu o quê? Será que esse aqui é pronome relativo? Vamos fazer as 5 perguntas, certo? Dá para trocar esse que por o qual? A qual, os quais, as quais, vamos lá. Li um livro, o qual conta a história da humanidade. Ih, deu certo. Sim, primeiro sim. Segunda, a oração principal fica completa se a oração que o que introduz for retirada? Então vamos lá. Bora fazer o teste. Tirando a subordinada. Li um livro. Li um livro. Essa oração tem um sujeito, ele está oculto aí, certo? Quando eu digo li, é óbvio que eu estou falando de mim, eu. Tem um verbo e tem um objeto. Uma oração SVO. Ela está completa ou não está? Sim, ela está completa. Segundo, sim. Certo? Próxima pergunta. Há um substantivo núcleo aparecendo antes do que? Sim, e não tem um verbo dessa vez no meio dos dois. Olha, só tem livro, o substantivo, que é núcleo aí. Núcleo do objeto, do verbo ler. Quem lê algo, no caso um livro, é o núcleo desse objeto. Terceiro, sim. Quarta, dá para substituir a oração introduzida pelo que? Por um termo adjetivo, tá? Li um livro que conta a história da humanidade, tá? Li um livro... Ideias? Podem ativar o microfone se vocês tiverem alguma ideia. Sobre a história da humanidade? Pois é, mas aí não é um adjetivo. Eu quero saber se você consegue fazer a mesma coisa que você fez aqui com o texto campeão, o texto vencedor. Li um livro completo, vamos dizer assim. Verídico. Verídico. Não tem exatamente o mesmo sentido, né? A gente perdeu alguma coisa, mas histórico, gostei. Gostei, Cecília. Li um livro histórico. Li um livro histórico sobre a humanidade. Gostei, né? Muito bom. Eu acho que eu vou fazer isso. Primeiro Web 025 do 9º ano do Centro de Estudos de Onox vai para a Cecília Praxedes. Beleza. Então, observa aí, histórico, né? Dá para trocar, certo? Mas ainda que você não conseguisse pensar nisso que a Cecília pensou, putz, não consegui trocar por um adjetivo. Poxa, professor, a resposta foi não. Mas olha lá o que acontece na quarta pergunta quando a resposta é não. Você conclui alguma coisa? Não. Talvez seja, talvez não. Então, não se desespere. Mas aqui a gente conseguiu com o nosso quarto sim. Tá? A gente conseguiu o nosso quarto sim. Vamos para a quinta pergunta. Dá para decompor as orações em 2 frases? Sim, está aqui já decomposta. Li um livro. Esse livro conta a história da humanidade. Ok? Então, respondeu sim para as 5 perguntas, certo? Logo, você tem aqui, de fato, esse que conta a história da humanidade funcionando como uma oração adjetiva, certo? Então, é uma oração subordinada adjetiva, tá? Ok, é por isso que eu estou te falando. Porque estão colocando aqui, né? Tio, eu acho que essas 4 primeiras perguntas só vão fazer ficar mais confuso. Quinta pergunta já resolve. Por isso que eu estou te dizendo, o meu objetivo aqui é te apresentar todas as possibilidades de análise. Entendeu? Eu não quero que você fique só com uma. Eu estou te apresentando todas, certo? Se você puder fazer todas, o que vai acontecer? Você vai ficar muito mais seguro na sua resposta, entendeu? Mas você é livre para escolher aquela ou aquelas que forem mais condizentes com aquilo com o qual você já está acostumado a fazer, a forma como você já está acostumado a classificar, ok? Então, concluindo aqui essa parte, a gente vai ter, né? O que da primeira frase responde não para todos os itens acima. Não é um pronome relativo. Logo, a oração que o homem é corrupto não é adjetivo. Já falei que é substantivo, né? Já o que, com a ajuda da Rebeca, já o que da segunda frase responde sim para todos os critérios. Portanto, é um pronome relativo. E sua oração, que conta a história desse homem, é uma oração adjetiva. Ok?
Então, percebe que isso vai ajudar bastante vocês, certo? Eu espero que tenha sido um tempo proveitoso esse primeiro momento. A gente já está com o tempo estouradaço. Então, a gente se encontra daqui a pouco, tá? Daqui a 15 minutinhos a gente volta para cá. Um beijo do Magro. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente fala depois. Tchau!